os níveis de vida com Deus. Dentro desse tema maravilhoso que Deus entregou para os nossos pastores, que é vida e amor, né? Amor e vida. E ontem orando, pedindo a Deus, né, uma direção, palavra para estar ministrando, porque a gente tem algumas mensagens prontas, a gente tem ali que Deus vai nos entregando. E ali eu fui falar com Deus, falei: Pai, é alguma dessas mensagens que eu já tenho? Ou o Senhor quer ministrar uma outra mensagem? Para a glória de Deus, durante a semana, Deus havia compartilhado algumas mensagens comigo, algumas palavras, né, que falou demais no meu coração. Eu estava até estudando sobre elas. Inclusive, eu estava até preparando a mensagem em cima dessa uma das ministrações. E pedindo direção a Deus. Falei: Deus, eu não quero falar de mim mesmo, mas eu quero falar realmente o que o Senhor preparou. Eu falei: eu sei que cada ministração dessa foi o Senhor que entregou. Eu sei que cada uma delas é mensagem de Ti. Mas qual delas, ou é outra, que o Senhor reservou, preparou para nós amanhã? E ali, meditando, Ele veio e soprou, né, ao meu coração, ao meu espírito, essa palavra, e foi ali direcionando. E confesso que falou muito comigo. Como falou? Igual nossos pastores, né, falam: antes da gente ministrar com vocês, Deus ministra a nós, né? Ele está ministrando a nós, ao nosso coração. E isso é maravilhoso, porque nós estamos aprendendo junto, nós estamos crescendo junto. E quantas vezes ali a gente está ministrando e Deus ali falando, acrescentando, e a gente tem às vezes até que segurar, né? Porque de tanto que Ele começa a falar conosco também, quando estamos aqui ministrando, né? Às vezes algumas pessoas falam: ah, mas está dando recado, isso, aquilo. Não, é recado sim para todos nós, recado dos céus, que Deus só quer o nosso crescimento, o nosso melhor. Amém? Então, aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1, Jesus, ele começa falando ali: eu sou, né? Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Eu amo essa maneira de Jesus, de Deus, de estar trabalhando em nossos corações, essa maneira simples, prática. Jesus tinha o hábito, o costume de usar coisas do dia a dia, coisas ali que eles tinham por perto, práticas que eles faziam, para poder nos ensinar, para ficar de uma maneira fácil. Quem dificulta, né, o Evangelho, muitas vezes é o homem, não é Deus. Deus é simples. E Ele é assim, simples e objetivo. Então Ele usa ali um exemplo da videira. Ele já diz: eu sou a videira verdadeira. Então Ele está falando que é a verdadeira, então existe a falsa. Está falando do Evangelho. Ele vai dizer: eu sou a palavra verdadeira, o Evangelho verdadeiro. E Ele diz: e o meu Pai é o agricultor. E Ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui Ele estava ministrando, amados, ao seu povo. Ele estava ministrando ali com seus discípulos, ministrando a nós, a igreja. O Evangelho de João, ele fala muito a igreja. Você vai ver ali os 4 evangelhos. Muitos falam: mas pastora, mas é muito parecido, né? Todos falam ali praticamente as mesmas passagens, as mesmas histórias. A questão é a quem ele foi escrito. Cada evangelho ele foi escrito direcionado a um público, a um povo. Então ele usa linguagens e formas que aquele público, aquele povo vai ter uma facilidade maior de entender. Igual Mateus, ele fala ali, né, aos judeus. Então ele só vê que ele começa falando da genealogia, falando da Davi, tudo, e assim por diante, cada evangelho. E João, ele escreve à igreja, a nós, a igreja, e ele deixa isso para nós. E ele está dizendo: olha, eu sou a videira,
a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. E ele diz que todo ramo que estando nele não der fruto, ele corta. E o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. E ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aqui tem uma condição de Jesus permanecer em nós, é a gente permanecer nele. Essa decisão é nossa, de permanecer em Cristo. Ele nos deu livre arbítrio. Isso ele não toma. Mesmo ele sendo todo poderoso, tendo todo o poder, ele não tira isso de nós. É nós que decidimos. Os céus, o reino, é como um portal, é uma porta. E a gente só tem acesso ao reino, o reino a nós, se nós permitirmos. Ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É um convite para ambas as partes. Muitas vezes nós queremos que Jesus ele entre, mas não queremos também fazer a nossa parte de ceiar com ele, de compartilhar com ele e viver com ele. Queremos só: venha o teu reino, venha o teu reino. Mas e a parte seja feita a tua vontade? Que ele tenha essa liberdade. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que nasceu de novo, que aceitou a Jesus, que tem ali, reconheceu ele como Senhor e Salvador, porque não basta também reconhecer ele apenas como Salvador, temos que reconhecê-lo como o Senhor de nossas vidas. Nós somos justificados em Cristo, mas a santificação depende de nós. Se santificar, se manter limpo, é um dever nosso como cristão. E nós temos que nos santificar. Sem santidade não veremos ao Senhor. E Ele está dizendo: olha, vocês nasceram, vocês estão em mim. Vocês vieram até mim, vocês foram enxertados em mim. Está falando aos gentios, todos nós fomos enxertados em Cristo, nessa videira. Mas não basta apenas estarmos nele, ele tem que permanecer em nós. E como que ele permanece em nós? E ontem, meditando, Deus nos mostrou que nessa passagem há 3 níveis de vida com Deus. Em qual nível será que nós estamos? E ele está dizendo assim, que aquele que não dá fruto, o ramo que está em Cristo, e ele começa a não dar fruto, ele é cortado. Mas por que ele é cortado? É que ele vai terminar de explicar. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e se secará, e o apanho e lanço no fogo, e o queimo. Então ele está dizendo: vocês vieram até mim para dar frutos. O que é dar frutos? Dar frutos, a gente que está ali em Cristo, a gente precisa manifestar as boas obras. Manifestar as boas obras em Cristo. Manifestar o reino. Manifestar o amor de Deus. Não é no muito falar, mas na nossa vida, no dia a dia. Nas nossas atitudes, no nosso testemunho. É lá fora, no dia a dia, que realmente mostramos ao mundo se somos luz. Se somos realmente uma diferença. Se realmente ali estamos no Evangelho verdadeiro.
Se realmente queremos ali realmente estar em Cristo. Porque estar em Cristo requer renúncias, requer obediência, requer entregas. Mas muitas vezes nós não queremos abrir mão de certas coisas, né? Renunciar a certas coisas na nossa vida. E ele diz que esse galho, esse ramo, se não der fruto, não permanece nele, vai ser cortado. Por quê? Ele não está recebendo vida. Se ele não está frutificando, é porque ele está fora da videira. Ele está ali junto, mas ele não está enraizado nela. Ele está só ali. E ele é cortado. E aí a gente começa a refletir, como será que está a minha vida? Será que eu estou dando fruto? Será que eu estou manifestando as obras do Senhor? Será que eu estou manifestando o reino aonde eu passo? Será que eu estou manifestando o amor de Deus, a vontade de Deus? Tem muita gente, às vezes, que está frio, seco. Começa a olhar, às vezes, para o ministério, às vezes para a sua vida, as áreas da vida, e começa a ver se está seco, não está frutificando, não está indo. Mas e agora, pastor? Acabou para mim, não tem jeito mais, fui arrancado fora, fui tirado. Acabou, não tem mais jeito? Não, para a glória de Deus, nosso Deus, Ele é misericordioso. E aqui, antes de eu continuar aqui para ir para o segundo nível, eu quero que você abra a Bíblia em Romanos 11. Romanos 11. Aqui Paulo, ele aqui se identifica, né, até no versículo 13, que ele diz que ele é o apóstolo dos gentios. E ele tinha muita alegria disso, né, de ser apóstolo dos gentios, de lutar para a salvação de todos. E aqui, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, do 19, diz assim: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está falando lá dos gentios, né? Eu fui enxertado, então alguns ramos saíram para que eu entrasse. E ele está dizendo assim: e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Aqui Paulo, ele dá como exemplo, ele usa como exemplo, como referência a oliveira. Lá a gente vê a videira, mas aqui ele está usando ali como exemplo a oliveira. Ele diz: não te glories contra os ramos, porém te glories, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Como que a gente cai, irmãos? Como que a gente é quebrado? A gente sai da videira pela nossa incredulidade. A nossa incredulidade. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem é incrédulo não crê. Não crê nesse Deus. A gente aceita Jesus, a gente começa uma vida cristã com Deus, mas começam a vir os desafios e a gente começa a desanimar. A gente começa a permitir com que a dúvida prevaleça, com que a insegurança prevaleça. E aí começamos a nos esfriar, e vamos nos secando, até... Se você ver, irmãos, não precisa nem ir no interior para ver isso, na rua mesmo. Quando você vê um galho seco, não precisa de muita coisa para quebrar ele. Basta um vento, basta um toque naquele galho, e ele logo se quebra, logo se cai. Mas ele não fica seco de um dia para o outro. Ele vai se secando, ele vai perdendo a vida, porque ele vai se afastando da raiz. Ele vai se afastando daquela árvore. E aí ele vai deixando de receber a vida. E deixando de receber vida, receber nutrientes, ele vai começando a se secar. E é algo devagar. É algo que não é de um dia para o outro. E quando percebemos, estamos completamente
secos, sem vida, sem alegria. Como ele está dizendo aqui, fostes quebrados pela sua incredulidade. Não creram. Aí ele continua aqui. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Eu falei, o que é? É a falta de fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós temos que ter fé. O justo viverá pela fé. Pela fé. Essa semana eu estava estudando ali, veio no meu coração. Falei, deixa eu estudar um pouquinho sobre a semente da mostarda. E coloquei lá no Google particularidades do grão de mostarda. O diferencial dele. E eu fui ver lá na pesquisa que o grão de mostarda, ele é o único grão. Lembra que eu falei que Jesus, ele é tão maravilhoso que ele usa coisas do nosso dia a dia, que a gente tem contato, para que a gente possa compreender. Então ele usa ali o grão de mostarda, falar com seus discípulos. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, erga-te e lança-te no mar, e ele irá falar ao monte, falar o problema. Mas o que é ter uma fé como um grão de mostarda? E ali estudando, o grão de mostarda, ele é o único grão que ele é resistente. Você pode pisar nele, você pode bater nele, ele não se quebra. Ele é resistente. Ele não é híbrido, ele não se mistura com nenhuma outra semente, ele não se mistura. Ele é genuíno. Não quer dizer o quê? A nossa fé, ela tem que ser resistente. Ela tem que ser firme. Ela não pode se contaminar com nada. E muitas vezes estamos contaminando a nossa fé com outras coisas que parecem ser da palavra, parecem ser de Deus, mas não são. E isso vai contaminando a nossa fé e vai ali tirando a nossa fé verdadeira e deixando uma fé fraca, que não é a de Deus. E aí vai entrando a incredulidade. E ele está dizendo para aquele ramo que está forte ali. Ele falou, você não está forte por si só, porque você é forte. Você está forte, está ali firme por causa da fé. Por causa da fé. Então a incredulidade nos quebra, nos tira fora da videira e da oliveira, dessa árvore da vida. Mas a fé, ela nos mantém firmes, enraizados. E ele diz assim, continuando, porém mediante a fé estás firme. Mas ele dá um recado e uma orientação, não te ensoberbeças, mas teme. O que é isso? Tá vendo? Eu sou forte, nada me derruba. Não, seja humilde. Eu tenho fé por causa de Deus, pela graça dele, porque ele derrama sobre mim. Ele derrama graça que me capacita, que me habilita através da fé. Porque se não fosse pela graça dele, não faríamos nada. Jesus falou lá no João, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então aqui Paulo está dizendo, ei, não se ensoberbeças, mas teme. Temer é diferente de medo. Não é ter medo de Deus, é temor, é respeito, é honra. Eu sei quem me segura, eu sei quem tem me sustentado, eu sei quem tem ali me dado forças. Não é eu que faço, mas é o Senhor quem faz através de mim. O próprio Jesus, sendo Deus, Ele diz, não é eu que faço, mas o Pai que faz através de mim. Ele reconhece ali que ele é dependente do Pai. E muitas vezes nós queremos levantar a cabeça e dizer, fui eu quem fiz. Olha o que eu fiz. A gente poder dizer, Pai, foi legal, foi bonito, mas porque o Senhor me deu habilidade e capacidade. Mesmo as habilidades que você já nasceu, que você recebeu, os talentos, os dons, não vieram por acaso, porque você era bonitinho ou não. Foi Deus quem te deu cada dom, cada habilidade.
que você sabe fazer foi porque Deus te entregou. Tudo é dele, por ele e para ele. E ele continua aqui dizendo: porque se Deus não poupou os ramos naturais, que estava falando dos judeus, também não te poupará. Lembra que Jesus ele fala? Meu pai é o agricultor. Ah, não, esse filho aqui, mesmo que ele está ali fraco, ele está seco, eu não vou deixar ele, não. Se a gente se ensoberbecer, nós vamos quebrar. Deus não faz acepção de ninguém. Ele ama todos e Ele não faz nenhuma acepção. Então Ele está dizendo, seja com os gentios, ou seja com os naturais, seja com os judeus, com aquele povo, não importa com quem, Ele vai agir igual. E Ele diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Olha a misericórdia de Deus. Olha a bondade de Deus. E o que Ele faz com esses que em um momento da vida, esses ramos se engrandeceu e deixou a fé de lado, e começou a confiar na sua força, no seu braço, na sua própria capacidade, e começou a se afastar desse ramo e começou a ficar seco. Ele diz: olha para a bondade e a severidade de Deus. Clama a Ele. E Ele diz: para que com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. A gente não pode permanecer ali na soberba. A gente tem que se quebrantar, dizer: eu preciso de ti, Deus. Eu reconhecer, eu estou seco, eu estou quebrado, eu estou sem vida. Essa área da minha vida está seca, está sem vida. E eu poderia dizer: Deus, me mostra. Aonde foi que eu me engrandeci, que eu me ensoberbeci, que eu achei que eu não precisava mais da tua direção, do Senhor me guiando, que eu não busquei mais ali me fortalecer na fé. E dei lugar de me afastando de ti e fui cortado. E aí ele diz: eles também, se não permaneceram se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Olha que maravilha. Se a gente continuar ali na soberba, nossa, a palavra aqui é difícil, ensoberbeça, a gente não vai conseguir ser enxertado de novo em Cristo, na vida, na videira, nessa árvore que nos traz vida. Mas se a gente largar a incredulidade, nós vamos ser enxertados novamente. E aí a gente consegue ir para esse segundo nível de vida com Deus. Então o primeiro nível é qual? É dar frutos, é estar em Cristo e Ele em nós. E assim nós vamos então dar frutos, que são essa manifestação das obras de Deus, do reino de Deus, a manifestação do reino em nossas vidas e por onde a gente passar, em cada área de nossa vida. E aqui no versículo 7 lá de João, volta para o Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 7, ele está dizendo, agora o segundo nível: se permanecerdes em mim, e agora o que? E as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiseres, e vos será feito. Primeiro a gente permanece em Cristo, no Evangelho, e Ele permanece na gente. Nós vamos receber vida e vamos frutificar. Vamos ali manifestar as obras de Deus, manifestar o reino. Segundo nível, agora não só vamos ali manifestar as obras, mas as nossas orações vão ser ouvidas. Mas tem um porém. Ele diz: se permaneceres em mim e as minhas palavras. Agora já voltei, estou enxertado.
Agora vou ficar firme, não vou faltar na igreja, não vou faltar nos cultos, eu vou estar lá sempre. Mas aí começa a fazer separação de palavras. Igual o nosso pastor um dia ministrou, parece que a gente começa a rasgar a Bíblia. Não, essa página eu não quero, essa eu não quero, essa é para mim, essa não, essa aqui eu faço desse jeito, começa a querer moldar, começa a querer adaptar, querer moldar a Deus ao nosso jeito. Foi o que o povo fez lá no Egito. Eles pegam aquele bezerro de ouro e chamam ele de Deus. Faz um culto para Deus. Quer dizer, eles tinham como imagem, eles cresceram no Egito, de Deus como em figuras de animais. Então eles começam a modelar Deus na maneira como eles tinham hábito de enxergar. Na maneira deles, como um bezerro. Eu acho engraçado a ousadia, né? De Arão. Eu falo, Deus, realmente o Senhor é paciente. Você vai ver a passagem, ele fala que ele foi lá e modelou com as mãos aquele bezerro. Ele moldou ali ele em forma. E quando ele é ali confrontado por Moisés, ele diz, eu joguei no fogo e surgiu o bezerro. Apareceu do nada, né? Eu joguei no fogo e apareceu o bezerro. Eu falo, Deus, realmente o Senhor é misericordioso. E às vezes nós estamos só ali igual a ele. Estamos tão no automático que começamos a moldar Deus do nosso jeito. Queremos moldar a palavra dele para se encaixar a nós, mas não é ele que vai se encaixar a nós, é nós que temos que se encaixar ao molde dele. Nós temos que se encaixar em Deus. Não é ele que vai se encaixar ao nosso jeito, ao nosso modo de viver, nosso modo de pensar. É nós que temos que mudar. É nós. Então ele está dizendo, se a minha palavra permanecer em você, você vai orar. Então ele está dizendo aqui, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aí, como está a nossa vida? Será que a gente está terceirizando demais as nossas orações? Ou será que a gente tem orado bastante, falado com Deus bastante? Como assim terceirizar, pastora? Não é errado, irmãos, grave isso. Não é errado a gente pedir oração, não é. Eu peço oração para a pastora, eu peço oração para o pastor, eu peço oração na intercessão. Mas uma coisa é a gente depender da oração dos outros. Tudo o que acontece, a gente já liga, já chama, já fala, fulano, ora por mim. Pastora, me socorre. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. Ora para saber o que eu preciso, o que Deus vai falar. E aí nós ficamos esperando, igual aquele povo com Moisés. Sobe lá, Moisés, o que Deus falar com você, a gente obedece. Aí a gente fica nessa, ó, pastor, vai lá, ora, passa a madrugada, porque às vezes os pastores passam a madrugada orando, intercedendo, clamando. Cansei de ver e de saber que às vezes é 2, 3 horas da manhã, eles estão atendendo, estão orando, estão clamando pela gente. Quantas vezes, né, o Rogerinho não dormiu no banco, né, pastora? Orando, atendendo. Quantas vezes meus filhos não dormiram no banco da igreja, nas cadeiras da igreja, atendendo ali o povo. E aí você vai falar, irmão, ora aí também. Ah, não, pastor, Deus ouve mais você. Terceirizamos. Igual aquele povo, Deus queria se revelar com o povo todo. Mas eles não quiseram compromisso. Não, Moisés, sobe você, porque subir o monte não é fácil, é renúncia. Tinha que se santificar, porque eles tinham que se santificar para estarem no monte. Aí começou ali, vinha a presença de Deus, começou a tremer. Ele falou, eita, não quero não. Toda vez que ele fosse manifestar, eu vou ter que estar me santificando, vou ter que jejuar, vou ter que fazer isso. Moisés, vai você. Quando a gente joga esse fardo na mão dos pastores, na mão da intercessão dos líderes, dos obreiros. Ah, não. Eles têm a posição deles, eles oram para a gente, eles buscam. Gente, como eu falei, não é errado, eu também peço oração. Assim como os pastores também pedem ali para a cobertura deles, para os pastores deles, pede para a gente também. Por oração, interceder por nós. Mas uma coisa é a gente depender da oração dos outros. A gente não quer buscar, não quer colocar o joelho no chão, não quer fazer um jejum, não quer clamar, Deus fala comigo, porque Ele fala com todo mundo. Gente, Ele não fala só com o pastor, não.
Ele não fala só com o líder, não fala só com o obreiro. Ele fala com todos. Com todos. Jesus está falando aqui que só vai responder a oração do líder? Do pastor? Não. Ele está dizendo, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e vos será feito. É nós que temos que pedir. É nós que temos que chegar até Deus. Vamos parar de terceirizar. Vamos começar a desenvolver a nossa intimidade com Deus. Vamos começar a trabalhar esse falar com Deus, a intimidade, esse relacionamento. Você pode dizer, pastora, me ajuda em oração, porque eu estou buscando uma resposta de Deus. Me ajuda em intercedendo aí, em concordância. Mas não é ficar lá, pastor, e aí? O que Deus falou para você? Eu posso fazer? Eu posso, eu não posso. Principalmente quando é questão de casamento. Gente do céu, o povo joga a responsabilidade para a gente. Às vezes a gente atendeu o casal falava assim, aí pastora, me separo ou não me separo? Falei, oxe, eu não vou decidir isso aí não. Não, pastora, eu quero saber se eu me separo ou não me separo. Falei, irmão, a palavra de Deus diz isso e isso. Agora quem vai tomar a decisão é você. Você acha que eu vou dizer separa ou não separa, irmãos? Eu não tenho essa autoridade. Aí depois dá ruim, foi culpa sua. Não é, pastor? É culpa sua. Mas se dá certo, não vem nem agradecer. Não vem nem agradecer. Tá igual os 10 leprosos. Os 10 são abençoados, só um volta. E é assim, né? No ministério é assim. Mas como que será que nós estamos com Deus? Qual nível? Essa semana, nossa, agradeci tanto a Deus, é algo bem simples. Mas você percebe ali o amor de Deus, a bondade de Deus. Eu fui para São Paulo e eu tive que dar entrada numa loja lá na Pompeia, dentro do shopping. Uma burocracia, meu Deus, de documento. Eu falei, Senhor, eu vou trabalhar, eu vou prestar um serviço ali, eu vou trabalhar para esse mercado. Tanto documento que tinha que entregar. E é dentro do shopping. E aquele shopping light, o estacionamento é caríssimo. Muito alto. E ali foi um chá de canseira, gente, para dar entrada naquela loja. Para ir trabalhar essa semana. E eu falei, meu pai, já acordei e falei, convido a tua liderança, Senhor, o teu Espírito está na minha frente. Tu sabes que eu vou precisar hoje lá, então o Senhor vai à frente. Cheguei lá, a moça falou assim para mim, olha, para dar entrada na sua carta, na sua entrada não. Eu falei, por quê? Eu falei, moça, eu levei 2 horas para chegar aqui. Fala isso não, está faltando um documento. Eu falei, se eu conseguir um lugar para imprimir, e eles lá com impressora, lá, computador e tudo, você dá a entrada? Se você conseguir trazer para mim ainda até 10 horas, eu consigo. Faltava 20 minutos para as 10. E as lojas só abrem 10 horas do shopping. A gráfica lá que tinha só ia abrir às 10. Eu falei, Deus, entrego nas tuas mãos, eu não vou discutir. Eu não quero ter que voltar aqui por causa de um documento. Aí o Espírito Santo soprou no meu ouvido, aí, vai naquela farmácia ali. Compra ali o remédio que você já ia comprar, já aproveita e compra aqui. Aí eu fui lá, peguei o remédio, aí eu falou assim, pergunta para ela. Aí eu, moça, você sabe de algum lugar aqui que imprime folhas? Assim, para mim imprimir um documento que está faltando uma página e eu tenho só até as 10 horas. Ela virou para mim, me dá que eu imprimo agora para você. Ela imprimiu. E a loja lá, se abrisse, era R$10 para imprimir uma folha. Uma folha. Beleza, acabou. Eu falei assim, moça, tem como agora você liberar o estacionamento para mim? Aí ela falou assim, não, nem funcionário tem direito, porque eu vou dar para você. Aí eu falei, papai, não quero pagar não, dá um jeito. Aí desci, fui de novo na entrada do mercado, falei, moço, expliquei para ele, falei, dá entrada e tal. Tem como você liberar o estacionamento? Ela falou assim, você é promotora? Eu falei, sou. Mas vocês não podem. Eu falei, ah é? Ela falou, peraí, vai, eu vou dar um jeito. Peraí que eu vou ver se a moça do caixa libera para você. Aí a moça falou, não, a gente não pode, tem que chamar o gerente para ver se consegue liberar e tal. O cliente do mercado, que estava ali fazendo a compra, estava fazendo uma compra de R$800, ele falou, moça, passa para ela pela minha conta, porque eu só vou sair daqui 11 horas da noite. E liberou o ticket para mim, eu saí. São coisas simples, mas a gente vê o que? O gesto de Deus, o amor de Deus. Ele cuidando do simples. É você chegar ali num lugar e falar, Deus, eu quero uma vaga bem na entrada ali. É você ter relacionamento com Deus.
Você saber quem você é em Deus. E ser ousado. Aí eu vou ficar ali chateando a Deus com coisa simples e tem tanta coisa para resolver. Não, gente. É você mostrar para Ele que você é dependente dEle em todas as coisas. Que realmente Ele está ali para estar com você. E não apenas ali para ser um mercado, para ser um hospital, que você só vai até Ele quando precisa de alguma coisa. Tem gente que só vê Deus como hospital, como mercado, como shopping, como loja. Mas não vê Ele como amigo. Não vê Ele como amigo. Convida Ele para fazer as compras com você. Convida Ele para fazer ali o básico, o dia a dia. Lavar a louça com você. Você vê como o seu dia vai fluir muito mais. E aqui, para a gente seguir, esse é o segundo nível. Aí a gente começa a se relacionar. E nós vamos ser ouvidos. Gente, resposta de Deus, nós temos que aprender que também o não é resposta de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que Deus não nos respondeu só porque Ele falou não. Gente, não é não. A gente não é mais criança para não aceitar o não. Criança que não gosta de ouvir o não. Muitas vezes Deus vai dizer não. Você não vai ter, ou não é agora, não é o momento, não é desse jeito. E nós temos que estar sensíveis e aceitar o não também. E ele então diz aqui, agora vamos para o terceiro nível. Então o primeiro nível fala do servo, que é aquele que vai manifestar as boas obras, manifestar o reino. O segundo nível fala dos discípulos, ele vai falar isso agora. Então ele diz assim: nisto, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Pastora, mas onde está escrito que é servo? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o primeiro nível é servo, o segundo é discípulo. O discípulo consegue chegar ao mestre e falar com ele, seguir os passos. E aí ele diz: como o meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes, agora é o terceiro, os meus mandamentos, como também eu guardo os mandamentos de meu Pai. Jesus nunca vai nos cobrar algo que antes Ele não tenha feito. Jesus esteve como homem, e como homem Ele guardou todos os mandamentos. Como é que eu faço isso? Nós vamos ver aqui como. Ele diz assim: como também os guardo. Também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, quer dizer, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este. Aí ele explica qual é o mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando ele fala que o Pai, ele limpa o ramo para dar mais frutos, ele não quer dizer que os outros frutos foram cancelados. Eles vão se adicionando, vão se acrescentando. Aqueles primeiros permanecem. E ele diz: a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aqui ele fala do terceiro nível, que é o de ser amigo de Deus. Então tem o primeiro passo, o primeiro nível, que é servo, que ele dá bons frutos, ele manifesta a obra de Deus, ele faz a obra. O segundo é do discípulo, que além de exercer, de manifestar as boas obras, ele também tem um relacionamento com Deus. Então ele não terceiriza
ali as suas responsabilidades, as suas orações. E o terceiro nível é o de amigo. Mas para ser amigo, nós temos que estar nele e guardar um mandamento, que é amar o nosso próximo, como Cristo nos amou, se entregando, dando a vida. Pastora, como é que eu faço isso? Como é que eu vou morrer para o meu próximo? Jesus já fez isso. Sabe como que a gente faz isso? Como que a gente ama o nosso próximo, como Jesus nos amou? É refletir, como que Jesus te amou? Quem você era? Quais os erros que você praticava, o que você faz, seus pensamentos? E morrer por aquele irmão quer dizer você pegar a sua vontade, o seu eu, e crucificar na cruz. É dizer, a minha vontade é essa, Deus, mas que seja feita a tua. Então eu pego a minha vontade, essa ira, a raiva, e levo para a cruz. Você acha que eu também às vezes não passo por situação que eu tenho vontade de Deus, que raiva que eu tô, que vontade de esganar aquela pessoa? A gente é carne. Mas qual é a diferença do que amigo de Deus, que já não é mais servo, mas já está como discípulo e agora está sendo amigo? É que ele leva para Deus. Ele diz, Deus, eu estou com raiva, minha vontade é essa, fizeram isso comigo, mas seja feita a tua vontade. Eu crucifico na cruz a minha vontade, a minha raiva, e eu vou amar o meu próximo. Amar como o Senhor ama, não olhando para o erro dele. Porque muitas vezes a gente olha para o erro do irmão e fala, nossa, aquele irmão está no pecado. Mas já estamos já tirando a pedra, acusando. Jesus, quando ali trazem para ele a mulher adúltera, eles queriam apedrejar aquela mulher. Ele queria que Jesus apedrejasse. E coloca Jesus numa situação crítica, porque se ele não apedrejasse, ele estaria errado. Se apedrejasse, ele estaria errado. Então Jesus, com muita sabedoria, ele diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí foi indo embora, foi indo outro, ficou só Jesus e a mulher. Jesus vira para ela e fala, cadê teus acusadores, mulher? Ela disse, não tem mais nenhum. Ele diz, nem tão pouco eu te condeno. Mas logo em seguida ele diz, vai e não peques mais. Ali mostra misericórdia e graça. Ele mostra misericórdia porque ele tinha autoridade para apedrejá-la, ele não tinha pecado. Mas ele preferiu não apedrejar. Mas ele diz, vai e não peques mais. Por que ele fala isso? Lembra que eu falei? Deus nunca vai nos cobrar algo que antes ele não tenha nos dado. E ele nos deu a graça que nos empodera a não pecar. Que nos habilita, que nos capacita, que nos fortalece a não cair em pecado. Está dizendo, vai, porque eu estou te dando a graça. Eu estou te dando poder para você não pecar mais. Anda comigo. Mas muitas vezes a gente vai conversar com o irmão, a gente já vai com a pedra. Ó, você está fazendo isso, irmão, isso aqui é errado. Mas vem cá, vamos mudar. Vamos resolver essa situação. Deus vai mudar essa situação. Olhar como Jesus olha. Isso é amar o seu próximo. Não com acusação, porque às vezes você não está num erro que ele está, mas você está num erro pior que ele. Você está com outro erro ali. Por isso que Deus ele usa ali, Paulo ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Nós temos que se autoexaminar. Se nós estamos enxergando algo errado no nosso irmão, examine primeiro a situação. Se tem que falar com ele diretamente, passa para o seu líder, passa para o pastor, ou na empresa, o líder, mas senta e conversa. Não vai acusando. Olha o que aquele irmão fez, olha isso, olha isso aqui. Não, vai lá, ajuda. Às vezes aquele irmão nem está vendo que ele está naquele erro. Tem erros que é gritante, gente, mas tem coisas que o irmão não está enxergando. E cabe a gente ensinar e discipular. E assim a gente se torna amigo. E o amigo, a gente viu lá que o servo, ele dá muito fruto. Então ele manifesta muito a obra de Deus. A manifestação ali do reino. O discípulo, ele ora, ele não terceiriza as suas orações, não fica terceirizando. E o amigo, além de não terceirizar e falar com Deus, Deus se revela ao amigo. Jesus falou aqui, ele diz assim, aqui no versículo 15, na parte B ele fala, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Você pode ver pelos discípulos, Jesus tinha 12,
Lembra que tem o nível do discípulo? Tem o nível do discípulo. Eles eram servos, se tornaram discípulos, mas só teve um que se tornou amigo de Deus, que foi João. Foi João. Ele mesmo se intitula aqui no Evangelho de João, discípulo amado do Senhor. Quando ele sentava à mesa, ele encostava sua cabeça no peito de Jesus, para ouvir de pertinho tudo aquilo que Jesus queria revelar. Será que nós temos buscado a revelação do alto de Deus para a nossa vida? E foi o que a gente pode orar e vamos ser ouvidos, mas estou falando agora de intimidade, de relacionamento com Deus, de saber os secretos do reino, porque Ele só vai revelar para o amigo, Ele não vai revelar para os discípulos. É revelar. Irmãos, eu não estou falando de milagres, eu comentei de manhã, milagre é bênção, e eu amo viver milagres. Mas tudo passa. Milagres são sinais que apontam a Cristo. Ele fala, esses sinais vão seguir os que crerem. Mas não fica. Um exemplo, eu não estou menosprezando nem diminuindo, gente, entenda isso, só para vocês entenderem o ponto que eu quero chegar. Jesus, quando ressuscitou a Lázaro, ele ressuscitou, ele estava morto. Mas isso não impediu Lázaro de depois morrer de novo. Ele morreu. Ele não viveu, não está até hoje no corpo dele. Ele morreu. Ele morreu. O filho da viúva que Jesus ressuscitou ali naquele tempo. Mas depois ele ficou velho e foi morrer também. A gente recebe a cura, glória a Deus, é manifestação do Senhor. Mostrando o poder dele, a autoridade dele. Que Ele deu a nós para repreender e expulsar mesmo a doença, o mal. Mas isso não quer dizer que às vezes a gente não vai enfrentar outras situações e outros problemas. Deus já me deu a vitória em várias enfermidades. Mas o diabo às vezes vem e tenta colocar uma. E a gente vai resistindo de novo e vai expulsando. Mas o relacionamento com Deus, gente, não acaba. Você vai levar para o céu. Isso vai mostrar, vai trazer um nível lá no reino. Uma mãe chegou para Jesus, um dos seus discípulos. A gente já vai orar. Ele já disse para Jesus, olha, coloca meus 2 filhos, um do lado direito e um do lado esquerdo. Jesus falou para ela, não é eu que escolho não, é o Pai. Não cabe isso a mim. Não é o que fazemos aqui, em obras humanas, que vai determinar que lugar nós teremos lá na mesa. Mas o que a gente faz no reino, em intimidade com Deus. Eu acredito que João é um deles que já está lá do ladinho, pertinho. E nós, será que nós vamos ficar mais longe ou mais perto? Vai depender do nosso nível de relacionamento com o Pai. Eu não estou falando de manifestação de milagres, estou falando de relacionamento íntimo com Deus. E isso é tempo de oração, de entrega, de leitura, de busca. É falar, Deus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o teu reino. Porque o resto das coisas é consequência. Os outros milagres são consequências, amém? Em nome de Jesus, então vamos buscar. Vamos clamar a Deus. Falar, Deus, eu quero chegar a esse terceiro nível. E que a gente agora na oração, a gente possa refletir, nos autoexaminar. E ver em que nível eu estou. Eu estou só no servo ainda. Já estou no discípulo. Eu quero buscar estar no amigo. Amém? Quem mais aqui quer chegar nesse nível em nome de Jesus? Eu quero, amém? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Ele. Que Ele merece. Em nome de Jesus.